Oi, gente, tudo bem? Ei, a gente tem que ficar em silêncio. Shhh. Ninguém faz barulho aí. Pra gente chegar no capítulo 51 de Salmos, a gente precisa ir lá para 2 Samuel, no capítulo 12. E a gente precisa ficar quietinho. Oi, gente, tudo bem? Oi, irmã, todo mundo quietinho. Pra gente descobrir o que eles estão falando atrás daquela porta. Partiu. Havia dois homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida. Deixava que ela bebesse no seu próprio copo. E ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Ao ouvir isso, Davi se encolarizou. E ele olhou para Natã e disse: pela vida de Yahvé, quem fez isso é digno de morte. Devolva 4 vezes o valor da ovelha por ter cometido um ato de tão grande impiedade. Natã olhou para Davi e respondeu: este homem é você. Silêncio! Silêncio, porque o profeta Natã está chamando a atenção de Davi. Natã precisou contar uma história para cair a ficha de Davi, para ele cair na real de que o que ele fez não foi agradável diante do Senhor. Será que nós também precisamos de alguém para contar alguma história? Para nossa ficha cair, para a gente entender que aquele pensamento, aquele comportamento, atitudes estão sendo erradas e que não agradam a Deus? Gente, hein? O que vocês acham? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! Que bom que você está conosco! Irmã, conta aí, relata para nós o segredo do Salmo 51. Pronto, gente, agora podemos falar e podemos pensar no que foi que acabamos de ouvir, que acabamos de dizer. Sejam bem-vindos, estamos chegando no capítulo 51 de Salmos, uma boa ideia, uma grande ideia, um grande capítulo, um desafio de capítulo para as nossas vidas, porque esse capítulo não vai falar apenas de uma história, a pior história da vida de um homem. Esse capítulo vai falar da sua história, da minha história e da história de toda a humanidade. É um desafio. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, minha irmã, que o Senhor possa trabalhar no nosso coração e falar conosco neste dia. Então você já sabe, pega a sua Bíblia, leia 3 vezes o capítulo 51 e assim a gente pode partir e refletir na quantidade de lições que existem nesse capítulo. Todo mundo tem um capítulo feio na vida. Eu espero que você não tenha capítulos horrorosos como o de Davi, mas todo mundo tem. Se é um capítulo que todo mundo conhece, aí já é outra questão. Porque normalmente quando nós erramos, quando nós falhamos ou fazemos coisas feias, nós procuramos ficar caladinhos. Ninguém pode saber, ninguém pode saber. E com Davi não é diferente. Até aqui nós conhecemos a alma humana, né? Nós estamos conhecendo a alma humana através de canções e vendo que a palavra de Deus fala sobre a alma humana, as expressões da alma humana através de músicas e de orações que são colocadas diante de Deus. E esse capítulo, para mim, é um dos mais humanos possíveis, porque ele mostra o coração de uma pessoa que falhou. Primeira vez que Davi falou sobre essa falha, né, ele cantou sobre essa falha, está no capítulo 32,
Se você lembrar, foi aquele capítulo que nós fizemos uma entrevista com Davi. Lembram de podcast com Davi? Se você não ouviu, volte lá no capítulo 32 e você vai entender um pouco do sentimento de Davi. Hoje nós já chegamos a um capítulo bem contundente, bem claro, onde revela, onde apresenta o sentimento de Davi quando foi exposto para ele após essa visita. Se você não entendeu nada, né, também te convido a ler 2 Samuel, que você vai compreender tudo direitinho. Natan, o profeta Natan, chegou diante de Davi e expôs diante de Davi uma situação muito injusta. Coitado, um homem que tinha apenas um animalzinho e esse animalzinho é sacrificado. E esse homem da história é Urias. E a história feia da vida de Davi é que ele roubou a mulher de Urias. Muitas pessoas podem olhar para a história de Davi e pensar assim, ou ameniza ou deixa algo estrondoso. Mas eu fiz uma lista aqui, uma pequena lista dos pecados que Davi cometeu só nesse ensejo, nesse momento. Ele adulterou, ele cometeu homicídio, ele cometeu cobiça, ele mentiu e ele abusou de autoridade. Certo dia, Davi não foi para a guerra. Olha que estranho, Davi sempre era uma pessoa que sempre estava na guerra, sempre. A vida de Davi era uma guerra, né? A gente lembra aqui de Davi fazendo tantas coisas, a gente já citou aqui tantas histórias sobre Davi, e é bem assim, característico ver sempre Davi em ação, mas nesse dia ele não estava em ação, ele descansou. E ele foi olhar o reino dele, chegou na varanda da casa dele, foi olhar o reino dele, e sem querer ele olhou uma cena assim que arrebatou o coração dele, que era uma mulher tomando banho. E o nome dessa mulher é Betseba, e essa mulher era casada. E ele olhou essa mulher. Aí ele olhou de novo. Ele olhou de novo, e essa mulher não saiu da cabeça dele, até que ele teve a ideia de chamar a mulher. E ele se relacionou sexualmente com essa mulher. E aí eu poderia dizer assim, daí o resto é história, porque foi colocado debaixo do tapete. Assim como muitas histórias da nossa vida, coloca-se debaixo do tapete, tá bom, segue o campeonato. Mas não. Davi não é qualquer homem, e eu espero que você também não se veja como qualquer pessoa, porque você não é qualquer pessoa. Se você está ouvindo esse áudio hoje, existe algo precioso no seu coração, existe um anseio no seu coração de ser do Senhor, de não ser como a maioria das pessoas são, que cometem os seus erros e suas falhas e tudo fica normal. Eu espero que não seja assim seu coração. Então Davi foi chamado a essa consciência, porque um abismo puxou outro abismo. Davi teve um contato sexual com a mulher, o marido dela estava na guerra, naquela guerra que Davi teria que ir e não foi, ficou descansando. Essa mulher engravidou. Davi, para cobertar essa situação, pensou assim, vou chamar novamente Urias. Chamou Urias, e Urias tinha um caráter tão incrível que ele não conseguiu ter contato com a mulher dele, ele ficou alerta, porque a nação estava em guerra. E aí Davi chamou esse cara, ele não teve nada com a mulher dele. Depois ele embriagou o cara, e mesmo assim ele ficou ali a postos e não teve relação nenhuma com a sua mulher. Então Davi pensou, agora eu tenho que ir pro plano C, né? E no plano C ele pensou assim, eu vou levar... Plano C não, plano D de Davi. Eu vou enviar esse cara pra guerra pra colocar ele na frente, e assim já era resolvido. E foi o que aconteceu. Urias morreu. E passado o luto de Betseba, Davi pegou essa mulher e tomou como sua mulher. E daí vem a história do bebê, né? Acobertou toda a situação. Só que a gente sabe o fim dessa história, porque o bebê morreu. E morreu também uma coisa muito preciosa no coração de Davi, que era a relação com Deus. Quando nós contamos histórias feias assim, porque essa é a história mais feia da vida de Davi, nós temos um olhar tão frágil, a gente nunca se coloca no contexto. Eu espero que você nunca tenha cometido homicídio, que você nunca tenha cometido adultério, que você nunca tenha mentido. Ixi, mentir não, né? O fato, queridos, você que está ouvindo esse áudio, é que nós nascemos com um pecado, nós nascemos com uma natureza pecaminosa. A nossa natureza é ruim. Se alguém diz pra você que você era legal, eu vou ter que dizer pra você que você não é legal assim. Você tem uma natureza ruim.
O apóstolo Paulo falou a respeito dessa nossa humanidade complicada. E ele falou lá em Romanos 7, no versículo 19 e 20, ele diz assim: quando eu quero fazer o bem, não faço. Quando eu procuro não errar, mesmo assim eu erro. Agora, se estou fazendo aquilo que não quero, é simples dizer onde a dificuldade está. O pecado que me retém entre as suas garras malignas. O pecado é uma realidade na raça humana. E começou lá do Éden e tem acompanhado a nossa vida, a nossa trajetória. Nós nascemos em pecado. E o Davi escreveu, ele bordou sobre isso, ele se viu ainda bebê que nasceu em pecado. Às vezes nós olhamos as crianças e nós não conseguimos ver maldade, mas se você observar, né, naturalmente a criança tem ações que você fala: quem ensinou isso para esse menino? Quando tem ações feias, quando tem birra, quando faz coisas tão feinhas. E nós não pensamos sobre isso, porque nós nascemos, nós não brincamos com a nossa natureza. E a nossa natureza é pecaminosa. Às vezes nós podemos pensar assim que os nossos maiores inimigos é o diabo, o governo, que é alguém que te persegue no seu trabalho, alguma coisa do tipo, mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos, é o nosso coração. É os desejos pecaminosos do nosso coração e a gente não brinca com isso. Existe uma história de Jerônimo, que foi um dos tradutores da Bíblia, primeira tradução para o latim. Ele viu que a natureza humana dele ficava sempre batendo a porta e ele ficava imaginando coisas feias com as fleiras, com as mulheres que trabalhavam perto dele. E aquilo começou a incomodá-lo, que era a natureza dele batendo na porta. E ele começou a estudar hebraico, Foi daí que ele se aprofundou tanto no hebraico que ele traduziu a Bíblia. Não brincamos com a nossa natureza. Davi, no momento de deslumbre, de humanidade, como qualquer um de nós, se viu uma trama, né? Uma trama muito perversa, muito maligna. Se você olhar os traços de perversidade dessa história toda, são graves, são feios, são horrorosos. E aí quando nós abrimos a nossa Bíblia e vimos logo no primeiro versículo, né? Nós olhamos assim, um coração quebrantado. E essa música, ela foi escrita, você pode olhar aí na introdução, ao regente do coral. Não é uma música para ele cantar só para ele. Essa música, as pessoas teriam que ter acesso a essa canção. E nós vamos entender por que elas teriam que ter acesso. Porque ela é a história da vida de cada um de nós. Claro que com cada um é um pecado diferente. E aí ele começa, porque esse salmo ele é dividido em duas partes. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 12, onde ele fala de uma confissão. Ele confessa tudo o que ele fez. E aí se alguém perguntar assim para você: como um crente deve se sentir em relação ao pecado? Primeira parte, ele deve encarar. Davi estava encarando. Ele mesmo deu para ele uma sentença de morte. Essa pessoa que fez isso, na historinha que Natan contou para ele, essa pessoa tem que morrer. E ele encarou o pecado dele, eu tenho que morrer. E aí a partir de agora ele vai confessar. A segunda parte do capítulo 51 vai começar no versículo 13 e vai até o final, que vai falar da gratidão de um perdoado, né? Porque você tem que entender que você foi perdoado, que você não merecia. E aí nós vamos, para a gente entender sobre essa remissão, né? Aqui no versículo 1, ele fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. E aí, por causa do teu amor, que está escrito lá em João 3,16. O que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de um jeito tão inexplicável, que ele enviou quem? O Filho dele, o unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem o quê? A vida eterna. E lá em Romanos 3, no versículo 25, está assim: foi Deus quem enviou Jesus Cristo para levar os castigos dos nossos pecados e assim por fim a toda a ira de Deus contra nós. Muitas vezes nós não conseguimos dimensionar o que aconteceu ali na cruz. Você tinha uma dívida impagável como essa agora que Davi viveu. Impagável. Não tem o que dizer, ele vai ter que pagar.
Você vai ter que sofrer as consequências, Davi. Não tem perdão que você fez, não tem. Você matou um cara, você roubou a mulher do cara, você usou do seu poder pra poder ter essa mulher, sabe se lá se ela queria ou não. Ela perdeu o marido dela, ela amava o marido dela, depois ela perdeu um bebê. Davi, que horror. Mas nós vamos olhar aqui no texto que ele vai falar: eu só pequei contra ti somente, Deus. Porque todos os nossos atos feios, todo o nosso pecado, ele afeta, ele é contra Deus. E nós fazemos algo feio contra Deus, nós viramos as costas do que Deus é, do que Ele, da pessoa dele. E nós pecamos contra nós mesmos. Quando nós pecamos contra nós mesmos, existem implicações conosco e com as pessoas. Porque talvez podemos pensar assim: existem pecados que não vai atingir outra pessoa, mas atinge, degrine, suja, empodrece. Pensa em uma coisa empodrecida. O pecado é isso. Por isso que nós temos que combatê-lo. Por isso que nós temos que confessar. Algo que veio no pensamento é que Davi era rei. Eu tenho certeza que se tivesse acontecido com qualquer outro rei que existiu lá na história de Israel, em qualquer outra época, a pessoa ia olhar para Natan e olhar assim: cala a boca de Natan. Natan não pode falar isso com ninguém. Vou matar Natan. Vou resolver esse problema. Porque até então ninguém sabia desse problema. Mas não. Davi olhou e ele reconheceu: eu pequei contra Deus. Eu estou longe de Deus. E eu não posso ficar longe de Deus. Ele caiu na real. E esse é o nosso grande problema. O pecado faz o nosso coração ficar endurecido. É como se a nossa consciência ficasse anestesiada. Você não sente que está fazendo coisas feias. Você não se incomoda. Aqui nesse texto ele vai falar assim que o Senhor não quer sacrifícios. Porque a gente poderia ter pensado assim: vou fazer os meus ritos religiosos, vou fazer meus sacrifícios, as minhas ofertas, vou continuar aqui servindo ao Senhor, mas pecando, acobertando o erro e o pecado, não confessando ele. E aqui nesse texto fica nisto, que você tem que confessar e você tem que dar nomes aos seus pecados, encarar os seus pecados, diagnosticar o seu pecado, desenterrar o pecado, porque se Natan não tivesse ido ali, provavelmente o relacionamento de Davi com Deus nunca mais seria sincero e honesto, porque o Senhor não quer o nosso rito, Ele quer o nosso coração. Ele quer a verdade de um coração livre, de um coração limpo, e nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus, nos coloca distantes de Deus. E aqui ele fala assim: por causa da sua compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Ele vai diante de Deus porque ele sabe que Deus é misericordioso, porque é algo que muitas pessoas não refletem, que Deus é misericordioso. Ele não é um pai duro, carrancudo. Ele vai olhar para você e ele vai te perdoar. Obviamente, as consequências de um pecado, elas ficam. Mas o nosso Deus nos perdoa. E esse que é o mais importante. E aí ele fala que ele conheceu a sua rebeldia, o seu pecado, isso no versículo 2. E aí ele fala dos julgamentos que o Senhor fez a seu respeito, ele se coloca como um pecador, algo que precisa também ficar claro em nossas atitudes. Nós não podemos justificar nosso erro. Ah, Deus, eu pequei isso porque olha o que o Senhor fez com a minha vida. Eu pequei, eu fiz essa coisa errada porque eu estava triste, quem me deixou ficar triste foi o Senhor. Justificativas, nós somos muito bons em justificativas, e aqui nós encontramos uma pessoa que eu reconheço que eu falhei, eu reconheço que o erro é meu, fui eu que não fui trabalhar naquele dia, fui eu que fiquei moscando aqui naquela janela e fui ver o que não devia, fui eu, reconhecer o erro, reconhecer que você é falho. E aí depois que ele faz esse reconhecimento, ele começa a pedir para o Senhor: me lava, limpa, e eu ficarei mais alvo que a neve. Quando nós cantamos a música da ceia, alvo mais que a neve, é o processo de santificação da nossa vida. Não é só apenas pedir o perdão e receber o perdão do Senhor, é entender que você quer ser santo. Eu quero ser santo, eu não quero ser controlado pelo pecado, eu não quero ser controlado pelos meus desejos. Espera aí, eu quero um freio na minha vida.
que freia as minhas atitudes, que freia as minhas ações. Eu quero ter nojo do pecado. Eu quero ter nojo de pensamentos, de concepções erradas, porque nós sabemos que o pecado começa no desejo, é interno, e depois que ele é concebido com as ações. E eu quero me posicionar assim, Senhor, porque eu quero receber o seu perdão, mas eu quero ser santo porque eu quero ficar contigo, esse entendimento. E sabe o que Davi compreendeu? Ele compreendeu que o problema estava no coração. O coração do pecado está no coração. E aí eu quero ver com você lá em Marcos 7, no versículo 21, vamos lá. Foi Jesus que disse isso no versículo de Marcos 7, 21. Jesus disse assim: porque de dentro do coração dos homens vêm os maus pensamentos de imoralidade, de roubo, de assassinato, de adultério, desejos de possuir o que pertence a outros, falta de temor a Deus, engano, paixões carnais, inveja, calúnia, orgulho e todas as outras loucuras. Todas essas coisas ruins procedem de dentro. São elas que contaminam, que fazem você cometer coisas indignas a Deus. Davi cometeu todos esses pecados descritos aqui, porque um abismo puxa outro abismo. E não é diferente conosco. Quando nós abrimos o nosso coração para algum tipo de erro, de sujeira no nosso coração, vai abrindo portas para outras coisas. Então somente o Espírito de Deus, somente a graça de Deus, somente o retorno, porque não é só receber o perdão de Deus, Davi queria o retorno. E como é que a gente sabe que Davi queria o retorno? E aí nós olhamos aqui: devolva minha alegria e a felicidade. Permita que exulte outra vez, remove as manchas da minha culpa, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da sua presença, não retires de mim o Santo Espírito, restaure em mim a alegria da sua salvação, porque eu estou disposto a obedecer, e eu quero obedecer por prazer, não por uma regra. Meu Deus, isso é tão sério. Quantas pessoas obedecem a Deus porque é uma regra, não porque entenderam de coração que amar é isso aqui, é amor, gente, é amor. E aí ele fala assim: me dá um espírito firme. Eu não quero ter um espírito que oscila, aquelas pessoas que oscilam, que hoje querem, que amanhã não querem, que cai, que vai de novo, e cai de novo, e vai de novo. E aqui no texto, em nenhum momento nós olhamos Davi colocando o nome do pecado dele, porque ele entende que o centro do pecado está no coração. Isso que Jesus falou em Marcos 7 revela a disposição do nosso coração, e com o seu coração você não brinca. Por isso que está escrito na palavra lá em Provérbios 4 que nós devemos guardar o coração sobre todas as coisas, porque dele procede as fontes, as janelas, a abertura da nossa vida. Com o recebimento do perdão, Davi consegue descrever e continua dizendo que é a segunda parte do capítulo, ele fala da gratidão. Perdoa-me por ter derramado sangue, então eu anunciarei com uma alegria. E aí nós entendemos que esse salmo aqui ele é um ensino para qualquer pessoa, para qualquer época, para você pecador, para mim pecadora. Estamos vivendo num momento onde parece que os pecados foram suavizados pela cultura pós-moderna. Colocamos o homem no centro, que é o antropocentrismo. Tiramos Deus do centro. E aí tudo gira em torno do homem. Então obviamente o pecado seria amenizado nesse aspecto, porque nós só conseguimos ter compreensão do pecado quando nós olhamos para Cristo. E aí você pode pensar assim: como que eu vou vencer meus erros? Imagine um pecado horroroso. A pornografia infantil, são horríveis essas coisas, não são? São detestáveis, não são? Você já parou para pensar que você está cometendo um pecado contra Deus? Que você está denegrindo essas pessoas, denegrindo essas crianças? Você já parou para pensar que quando você incentiva esse tipo de pecado dentro de você, porque são pecados que as pessoas escondem, você está alimentando uma indústria de manipulação das mulheres, das crianças? Já olhou a sujeira que é isso?
E tudo isso vem do coração. Não brinque com seu coração. A parte mais triste, em muitos casos, é que quando Cristo não é a alegria da pessoa, ela vai atrás de outras alegrias. Talvez Davi estivesse vivendo um momento não tão agradável, e aí ele se afastou um pouco do Senhor. Talvez ele estivesse inconformado com alguma coisa. Talvez o poder tivesse tomado o coração de Davi, porque ele era rei naquele momento. Ele podia qualquer coisa. Ele era o rei. E aí ele dá lugar pro coração dele, abre uma porta. Nem precisa ser uma porta. Uma pequena rachadura pode causar um estrondo destrutivo. Sabemos que os resultados na casa de Davi foram horríveis. Os filhos dele, as confusões que existiram na vida dele por causa de uma consequência desse pecado. Mas o mais maravilhoso é que ele recebeu o perdão. O perdão é real. Quando Cristo entregou a vida dele naquela cruz, ele estava dizendo para você: ei, eu estou resolvendo tudo. Eu estou dando para você uma nova chance e uma oportunidade. Estou pagando sua dívida. Imagine-se num tribunal sendo julgado e sendo condenado por algo horrível, por um crime horrível. E o Senhor Jesus vem e diz para você: eu estou pagando a sua dívida. Foi isso que o Senhor Jesus fez para nós. Por isso nós temos que entregar a nossa vida por Ele, porque não existe maior demonstração de amor. Não existe. E foi isso que Jesus fez por nós. Eu ia terminar este áudio fazendo uma oração. Uma oração minha, da minha cabeça, do meu coração. Mas eu fui tomada agora por um grande temor. E a minha oração vai ser uma oração junto com você. Você vai abrir sua Bíblia aí, se você não estiver com ela aberta. E nós vamos orar o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da sua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lave-me de toda culpa. Purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo, porque pequei contra ti somente, Deus. Eu fiz mal que era aos teus olhos. Por isso, tem razão quando me dizes que é justo em teu julgamento contra mim. Eu sou pecadora desde que eu nasci, desde que a minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas de verdade no íntimo e no coração, me mostras a sabedoria. Purifica-me da minha impureza e ficarei limpa. Lava-me, Senhor, para que eu fique mais branca do que a neve. Devolve-me a alegria da felicidade que me quebraram. Agora, permitas que eu exulte outra vez. Não continues a olhar os meus pecados. Remove as manchas da minha culpa. Crie-me, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulse da sua presença. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da salvação. Torna-me disposta a te obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão a ti. Perdoa-me de ter derramado sangue, Deus, me perdoa. Então com alegria eu anunciarei a justiça. Abre os meus lábios, Senhor, para que com minha boca eu te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu te ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião. Ajuda-nos, constrói muros em Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar novilhos voltarão a haver sacrifícios. Amém. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo